Um jogador que é um verdadeiro líder para o time acaba se tornando mais importante que o próprio técnico. Sim, isso é verdade. E jogadores assim são praticamente insubstituíveis. E por que isso acontece? Porque são raros. É muito raro encontrar um atleta com a capacidade real de liderar em campo. E isso acontece porque praticamente nenhum atleta sabe o que de fato é ser líder. A confusão começa com a própria capa desse vídeo. Todo mundo acha que ser líder é saber gritar, é falar alto, é xingar. Não. Ser líder é ser exemplo. E o mais importante é saber guiar os outros. E no caso do futebol, é conseguir guiar os companheiros do seu time. Beleza, Gia, entendi, faz sentido isso, mas como que eu consigo colocar em prática no meu futebol? Como que eu consigo eu mesmo me tornar um líder? Obviamente existem vários fatores que vão influenciar. E hoje a gente gostaria de focar em apenas um fator. Esse fator que vamos te apresentar agrada muito os treinadores, mas a maioria dos atletas estão tão perdidos, não sabem nem por onde começar, que, velho, não conseguem nem chegar perto de iniciar a desenvolver essa capacidade, esse fator que vamos te mostrar agora. E a probabilidade de você também não saber, de você não ter desenvolvido esse fator, é altíssima, a gente te garante. Isso aqui, se você aplicar, irmão, na tua realidade de base, você vai engolir todo mundo. E se você aplicar na tua realidade de escolinha, então, pelo amor de Deus, e na tua realidade profissional você também vai conseguir se destacar. Tá curioso já pra saber do que a gente tá falando, né? A gente não vai te enrolar por muito tempo não, tá bom? Mas se você não é inscrito no canal, você não merecia, velho, descobrir esse fator agora não, de verdade. É muita ingratidão. A gente posta vídeos gratuitos aqui pra te ajudar a se preparar no futebol nas 4 áreas, tá? Técnica, física, tática e mental. E você não consegue clicar no botão vermelho pra se inscrever? Que isso, velho? Bom, direto ao ponto, o fator é inteligência. Caraca, Gia, pô, eu achava que era mentalidade forte, coragem, capacidade de comunicação. Obviamente esses fatores são importantes, eles têm valor sim, influenciam a você virar líder em campo, mas eles não são tão raros quanto a inteligência. A inteligência é conhecer o esporte que você está jogando, é ter a capacidade de enxergar o que está acontecendo e guiar o time para tomar as melhores decisões. Pode ver, velho, os maiores capitães da história do futebol, desde o começo do futebol, sempre foram atletas realmente postura, mas que eles conseguiam enxergar o jogo à frente dos próprios companheiros e por isso conseguiam guiar, eles eram inteligentes. Na hora do jogo, esses caras se tornam muito mais importantes do que o próprio técnico. E sim, isso é verdade. Todo treinador sonha em ter um jogador assim. No vídeo de hoje, vamos te mostrar o que você precisa fazer para se tornar inteligente através de alguns cortes da aula 192 do CFGA com o Pedrão, ex-jogador profissional, com o título Seja um Treinador em Campo. E eu te garanto que nos próximos 20 segundos você vai desistir desse vídeo, sabe por quê? Porque desenvolver inteligência em campo demanda esforço, tem que pensar, tem que estudar, e não é a maioria. A minoria, na verdade, tá afim de fazer isso. Papel e caneta na mão agora e vamos pra cima estudar futebol. Quer ser um cara mais impactante dentro de campo? Primeira etapa, analisar o adversário no pré-jogo, ou seja, antes de entrar em campo. Tu vai procurar encontrar informações sobre o teu adversário. Tu vai tentar entender como é que esses caras jogam, coletivamente e individualmente. A gente vai falar sobre isso. Para que quando você entra em campo, você já entre consciente, irmão. É totalmente diferente você entrar em campo e aí tentar identificar qual que é o modelo de jogo que os caras jogam, qual que é o sistema, quem que é o grande destaque do time adversário, quem é o melhor jogador, quais são as regras de ação, de que forma eles atacam, de que forma eles defendem, onde está a vulnerabilidade desse time. É totalmente diferente, irmão. Totalmente diferente. Se você entra em campo falando por experiência própria, caraca, velho, até você identificar tudo, acabou o primeiro tempo. Mano. Isso se você já for um jogador inteligente, se você já conseguir ter um grande entendimento de jogo, até você conseguir identificar todos os padrões ali, acabou o primeiro tempo. Aí o adversário vai lá, muda no intervalo, você passa mais um tempo tentando entender o que tá acontecendo. Quando você vai lá e já faz essa análise antes do jogo, cara, aí é diferente, porque você já entra entendendo onde você vai ter espaço, onde você tem que estar consciente para conseguir fechar o adversário. Como é que você faz essa análise de material, coletivo e individual? Onde é que você encontra? Cara, YouTube, às vezes você vai achar jogo do teu adversário, se você for um pouquinho menos preguiçoso, tu vai lá, tu vai colocar o nome daquele time que tu vai enfrentar e tu vai começar a procurar material e tu vai ver que muitas vezes tem jogo dos caras no YouTube. Às vezes tem no Eleven, então é um site, uma plataforma aí que tem muito jogo, inclusive jogo de base. Então, às vezes, nível semi-profissional você consegue, tá? Encontrar jogos no Eleven. Às vezes no Google Drive, tá? No Google, quer dizer mesmo, pesquisando. Às vezes no Hudl. O Hudl é uma plataforma dos Estados Unidos, tá? Então, se você tá jogando futebol universitário, no Hudl você vai encontrar. Às vezes no Google Drive. Instat e o iScout aqui já são plataformas quando você tá no nível maior. Por exemplo, quando a gente tava jogando lá em Malta, quando eu tava jogando em Malta, nos Estados Unidos, os clubes que eu estava, eles tinham acesso a essas plataformas, que são plataformas de scouting. Cara, se você principalmente já tá numa fase onde você só joga futebol, porra, meu irmão, você deveria estar fazendo isso. Então, beleza. E como é que a gente faz
essa análise? Como é que a gente analisa coletivamente? Até falaram aqui, ó, Gustavo, tem dificuldade de analisar o jogo. Já vou falar aqui agora. Como que a gente faz análise coletiva? A gente vai olhar para os submomentos. A melhor forma de fazer análise de um jogo coletivamente, na minha opinião, experiência de jogador, né? Não tô falando como analista. Primeira fazendo análise de submomentos. Quais são os submomentos? Isso aqui tá no CF já, tá? Só você assistir. Tem umas aulas com o Butileiro falando sobre isso. Aula 22, 23, se eu não me engano. Primeiro submomento, primeira fase de construção. Primeiro submomento ofensivo. Então aquela fase ali de o time tá saindo da bola. Você vai... Para fazer uma análise coletiva, primeiro, né, olhar para isso. Quais são os momentos aqui de primeira fase de construção? Eu vou observar como é que eles se comportam. Depois você vai olhar a segunda fase de construção, depois a entrada no último terço. Então esses são os 3 submomentos ofensivos. Essa aula aqui já é avançada, tá? Então, se não estiver entendendo nada, depois você assiste outras aulas aí para entender e volta aqui. Tudo isso aqui tá explicado no CF já, é só ir caçar. Então, primeira fase de construção, segunda fase de construção, entrada no último terço. Depois você vai analisar os momentos defensivos. Então, bloco alto, bloco médio, bloco baixo. E aqui você analisou os 6 submomentos de jogo corrido. Depois, você vai analisar bola parada ofensiva e bola parada defensiva. Eu fazia isso. E eu recomendo que se você quiser ter um diferencial de fato, irmão, aí eu recomendo que tu faça isso também, beleza? Então você vai analisar por submomento. Analisar o quê? Primeiro, sistema tático em cada submomento. Então você vai tentar entender como que esse time se posiciona em cada submomento do jogo. Então, na primeira fase de construção, como é que eles fazem essa saída? Onde que eles estão posicionados? Quantos jogadores fazem a saída, por exemplo? Na segunda fase de construção, como é que eles estão posicionados? Qual que é o sistema que eles estão usando? Como que eles estão dentro de campo? Você vai começar a olhar tudo isso aqui, fechou? Para entrar no CF já é só clicar no link aqui da descrição, no link da bio. Depois, você vai olhar aqui quem tá jogando, mano. Lembra que vocês fizeram a pesquisa? Você fez a pesquisa, então você conhece aqui mais ou menos os jogadores dos caras. Tu fez a pesquisa, tu já conhece mais ou menos os jogadores. Então tu vai olhar, será que aquele cara que eu pesquisei tá jogando? Quem é que tá jogando aqui normalmente? Onde é que cada um joga? Vai começar a identificar. Pô, aquele cara que é artilheiro lá, que eu encontrei, pô, ele é ponta esquerda, por exemplo. Não, ele é 10, ele é segundo atacante. E aí você vai começar a identificar também 2 pontos. Quais as vantagens dos caras, ou seja, quais são os pontos fortes desse modelo, desse sistema que os caras jogam em cada submomento. Então, por onde que eles conseguem encontrar vantagem nos adversários? Por exemplo, eu tô analisando aqui, vocês vão ver, eu vou fazer na prática. Tô analisando aqui um time e eu tô vendo que na entrada no último terço deles, eles jogam que nem o Galo. Tem uma rodada com o GA aí que eu analisei o Galo. Pô, os caras fazem aquele 3-4-3 com os dois laterais, o Scarpa fazendo amplitude do lado, a Arana do outro, Hulk, Davidson e Paulinho aqui jogando entre linhas, beleza. Então eles atacam assim, eu percebi que a vantagem, eles encontram vantagem, por exemplo, jogando no entrelinhas com Hulk e com Paulinho. Então, pô, tu já vai começar a perceber, tu vai falar, ó, os caras costumam procurar muito entrelinhas. Então eles costumam encontrar vantagem no entrelinhas. E ao mesmo tempo você vai também começar a procurar as vulnerabilidades do time adversário. Então você vai olhar, beleza, e aonde que eles deixam espaço, por exemplo, em cada momento? Tu vai começar a fazer esse tipo de análise, você vai começar a procurar esse ponto. Então, por exemplo, cara, eles estão atacando aqui, quando eles atacam, eu percebo que eles deixam muito espaço para o contra-ataque. Os zagueiros ficam muito distantes dos meio-campos, então existe um espaço muito grande, eles não ficam compactos e por isso sofrem bastante em contra-ataque. Nos últimos jogos, eles tomaram muito contra-ataque porque estavam muito espaçados, não atacavam marcando. Então você identificou uma vulnerabilidade, você vai tentar encontrar vulnerabilidades no sistema adversário dentro de cada submomento. Teve um jogo lá nos Estados Unidos, a final da NPSL que eu joguei. Esse jogo tá no YouTube, a análise. Depois, se vocês quiserem assistir, coloca lá a análise do meu jogo na final da NPSL, análise jogando de volante, eu não lembro. Tá lá no canal do Geração de Atletas, você pode assistir, aí eu mostro na prática, né? Eu ia enfrentar, a gente tava jogando a final da conferência regular e a gente tava enfrentando o melhor time do campeonato. E eu ia enfrentar o melhor 10 do campeonato. Era o cara que tava mais jogando, que tava mais se destacando. Eu fiz todo esse processo, analisei, entendi quais eram as regras de ações, as características do cara. Eu anulei o 10 dos caras. Anulei. Eu ganhei praticamente todos os duelos. Eu não lembro de ter perdido nenhum duelo dele. Ele não jogou. E eu consegui o meu objetivo. A gente empatou esse jogo, se eu não me engano, ficou 0-0, eu não lembro agora. Mas, cara, defensivamente eu fiz uma partida espetacular, velho, porque eu tinha entendido tudo isso. Ofensivamente, eu fiz uma partida ok, mas o meu objetivo naquela partida era defensivo porque eu entendi que eu precisava fazer isso, por meio da análise. Então, quando você começa a entender, quando você começa a aplicar isso aqui, cara, você vai ter uma chance muito maior de conseguir ter resultado. Quando tu vai assistir um time de escolinha, mano, quando tu vai assistir um time de base, é muito mais fácil identificar padrão, é muito mais fácil. Você vai ver assim, os caras jogam 2 linhas de 4. Os caras jogam no balão. Quando você vai jogar com escolinha, é mais ou menos isso. Tu vai entrar em campo tão na frente dos outros que tu nunca mais vai deixar de fazer, mano. Você nunca mais vai deixar de fazer, porque você entra em campo completamente preparado, mano. Você entra em campo muito mais consciente acerca do que você tem que fazer. Pedrão, é só no momento defensivo? Não, no momento ofensivo também, mano. Então você vai tentar identificar vulnerabilidades que eles têm.
onde é que esse time deixa espaço? Por exemplo, eu sou meia. Vai tentar identificar, cara, o espaço fica no entrelinhas, o espaço fica onde? Onde é que eu vou conseguir jogar? Quem é o volante mais fraco dele? Quem é o volante que dá mais mole, por exemplo? A gente vai tentar identificar esses padrões, você vai começar a anotar. Depois de você pegar as 3 fases ofensivas e defensivas, você vai olhar pra bola parada. Cara, bola parada, tu vai tentar identificar 3, 4 escanteios, dar uma olhada, ver se eles têm alguma jogada ensaiada, em quem normalmente eles tentam cruzar, quem é a ameaça aérea dos caras. Quando você for analisar a bola parada defensiva deles, você vai tentar entender, pô, na bola parada defensiva eles marcam em zona, marca misto, marca individual, eles sofrem com bola parada, eles são fortes em bola parada. Então você vai tentar entender isso. Então com isso eu já vou pro jogo muito mais preparado. Pedrão, mas dentro do jogo é caótico, muda? Claro. E aí você vai interpretando dentro do campo o que tá mudando. Mas você já chega muito mais preparado. Ao invés de você chegar completamente perdido, sem fazer a menor ideia do que tá acontecendo, de quem você tá enfrentando, você chega muito mais preparado. No CFGA você tem acesso a aulas táticas 100% aplicáveis ao campo com professores que trabalham com jogadores de seleção brasileira. Se posicione melhor com o segredo de jogadores de seleção, domine sua posição com análise de jogadores da Champions League e tenha resultados no campo imediatamente. O link para você conhecer um pouco melhor o CFGA, entender como são as aulas, os professores que tem lá, quais profissionais estão te ajudando lá no CFGA, quais atletas acreditaram na nossa informação, aplicaram e tiveram resultado, passando em peneira, entrando em base, virando profissional, virando titular. Você vai conseguir ver tudo no nosso site. Basta clicar aqui agora no link na descrição. E hoje ainda se inscreva no CFGA. Tamo junto e até o próximo vídeo.